E esse é o momento da nossa Academia Marial. E a Academia Marial é sempre aquele instante em que nós procuramos nos debruçar sobre Maria Santíssima para poder conhecer um pouco melhor essa mãe, essa criatura maravilhosa que Deus nos deu e que se manifesta para nós como mulher, como mãe. E aqui eu tenho um membro da Academia Marial, Rafael Tonon. Rafael, bom dia! Bom dia, Padre Ulisses. Uma alegria estar aqui no dia de hoje, no Bênção da Manhã, com o senhor, com a Dani, com todos que nos acompanham de casa. Pois é, que bom que você veio conversar com a gente, né? E sabe, Rafael, eu queria conversar com você sobre um tema que talvez seja um pouco delicado até, mas que é muito presente na vida de tantas pessoas. Aquilo que a gente chama assim de aparições de Maria, né? Como que um católico, evidentemente, aquele que mantém uma fé sólida, coerente na sua vida, como é que ele deve lidar com essas aparições de Nossa Senhora? Tanto aquelas aparições que são conhecidas já na devoção de todo mundo, na piedade de todos nós, como também esses fenômenos que de vez em quando surgem aqui e acolá, né? A pessoa dizendo, apareceu Nossa Senhora aqui, apareceu lá. Rafael, conte para nós um pouquinho como que a gente lida com isso. Padre, se a gente pegasse a história da igreja em geral, esse tipo de manifestação de Nossa Senhora, que a gente chama de mariofania, são as manifestações de Maria, elas sempre atraíram muito a atenção das pessoas, Muita gente corre para ver esses fenômenos, para presenciar, enfim, às vezes mais motivadas pela curiosidade do que realmente por um desejo de seguir Jesus, de ser melhor. E aí eu acho que está o perigo. E aí entra a orientação da igreja, de que qualquer manifestação mariana, para ser reconhecida pela igreja e para, digamos assim, merecer a atenção dos fiéis, a devoção dos fiéis, ela precisa estar de acordo com o Evangelho, porque o grande segredo de Maria, ele está lá no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, quando nas bodas de Caná Nossa Senhora diz aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Na verdade, a devoção a Nossa Senhora, as aparições de Nossa Senhora, elas são apenas um eco dessa frase dita lá em Caná, fazei tudo o que ele vos disser. Então, inclusive esse é o critério, quando a igreja vai analisar uma aparição, ela observa alguns critérios. O primeiro deles é se a mensagem transmitida por Nossa Senhora aos videntes corresponde àquilo que a igreja ensina e àquilo que o Evangelho nos diz, como projeto de vida, como modelo de seguimento de Jesus. Ou então, seja, se a aparição... Sim. Rafael, você quer dizer que essa história de aparições, nós católicos não devemos ser assim muito crédulos, Falou, apareceu Nossa Senhora, olha, aconteceu um milagre. Como que é isso? Porque você coloca aí, há um critério, Porque há muita aparição que certamente é pura projeção ou quase alucinação da pessoa que diz que tem uma aparição, Sim, e às vezes não é nem por má vontade, Às vezes é motivado por alguma questão psicológica ou até por alguma questão de fantasiar mesmo a questão da fé. E às vezes não é uma má vontade da pessoa, mas a igreja, sempre é muito prudente. Por exemplo, as aparições que são mais conhecidas e que a igreja se debruçou bastante, estudou profundamente, como Fátima, Lourdes, La Salete, a igreja não se pronunciou num primeiro momento, A igreja aguardou, a igreja observou, Inclusive um dos critérios também que a igreja usa para analisar se há veracidade numa aparição são os frutos que a aparição produz. Se essa aparição, em primeiro lugar, ela traz um fruto de conversão profunda na vida dos videntes, isso é um sinal, claro, de que realmente há um dom sobrenatural dado à igreja, dado àquela pessoa e a todas as pessoas, porque houve uma conversão, uma transformação de vida. Se as pessoas vão ao lugar da aparição buscando a confissão, a Eucaristia, sobretudo, se buscam mudar de vida, aí realmente, vamos dizer assim, o objetivo de Maria, ao aparecer, está sendo cumprido, que é levar todo mundo para Jesus. Como a gente vê no ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a mão de Nossa Senhora aponta para o Cristo, O menino Jesus, ele repousa as mãos sobre as mãos da mãe e a mãe aponta para o filho.
Então, esse é o grande objetivo de Nossa Senhora, né? Jamais atrair atenção sobre ela, jamais dizer aquilo que a igreja não disse, né? Há sempre uma concordância, né, em tudo isso, né? Ou então, seja, por isso que é preciso ter essa prudência, né? Ou seja, quando se manifesta um tipo de aparição, em que, evidentemente, eu olho, digamos assim, a pessoa diz, Nossa Senhora apareceu para mim, mas o modo, as palavras dessa aparição, né, mesmo, não combinam com aquela Maria do Evangelho, com aquela Maria, esposa de José, mãe de Jesus, com aquela Maria do Magníficat, principalmente, e começa a ver, eu acho, sabe, Rafael, eu acho muito chato essas aparições em que Nossa Senhora, sendo mãe, ela aparece apenas para ameaçar. Olha que vai para o inferno, olha que isso... Eu acho que aí começa já a pessoa a projetar o seu juízo sobre os outros e não realmente a mensagem do Evangelho. Ou para dividir, né? Porque Nossa Senhora, ela sempre, nas aparições, né, autênticas, Nossa Senhora sempre fala da unidade, da obediência, né? É o caso de Lourdes, por exemplo. Nossa Senhora não disse para Bernadette, olha, eu quero que você junte as pessoas aí e construa aqui uma igreja para mim. O que Nossa Senhora pede? Vá comunicar ao padre, depois peça a ele e as autoridades que construam para mim uma capela aqui. Então, quer dizer, olha a unidade com a igreja, né? Nossa Senhora jamais ela quebra a unidade do corpo místico de Cristo, é o corpo do seu Filho. Então, algumas aparições que são extremamente agressivas, por exemplo, em relação aos bispos, ao Papa, à hierarquia da igreja, elas devem nos trazer, pelo menos, uma dúvida muito grande a respeito da sua autenticidade, porque Jesus mesmo, na sua oração sacerdotal no Evangelho, qual é o grande pedido dele? Pai, que todos sejam um. Jesus preza pela unidade. E Nossa Senhora, né, como mãe de Jesus, ela não pode pensar e agir diferente do filho, né? Então, essas aparições, elas podem trazer um risco, inclusive, né? Isso. E eu tenho a impressão, né, Rafael, que é muito importante, o bom católico, a boa católica, tem um desconfiômetro. Não entra na conversa facilmente, não vai acreditando em qualquer pessoa que vem e diz, eu tive uma aparição de Nossa Senhora. Aliás, sabe, Rafael, quando às vezes uma pessoa vem e me conta, e olha, padre, eu tive uma visão, manifestação de Nossa Senhora, eu falei, guarda só para você, não conta para ninguém, é segredo seu, não espalhe, né? Sim, sim. Eu acho que é muito importante, porque eu tenho a impressão que há muitas experiências, sei lá, psicoespirituais da pessoa, e a pessoa acha que aquilo já é revelação divina, já quer, sei lá, propagar para todo mundo. E Deus se manifesta, às vezes, de forma tão ordinária, né? De forma tão comum, né? A gente vê, por exemplo, aqui no Brasil, eu acho que isso diz muito para nós brasileiros. Não houve uma aparição de fato, mas a aparição de uma imagem, que é algo muito concreto, né? Sim. Da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Então, quer dizer, é algo muito simples, né? Deus se manifesta, às vezes, de modo tão simples que nós não somos capazes de perceber ali a ação de Deus. É verdade. Então, às vezes a gente espera manifestações muito estapafúrdias, uma coisa muito majestosa, e Deus age no ordinário, Deus age no dia a dia, no comum, né? Na rotina da vida. A gente vê isso na vida, na própria vida de Jesus, de Maria, a gente vê isso, né? Jesus, quando começou a pregar e tudo mais, o pessoal fala, mas não é o filho de Maria? Né? O pai dele não é o José? Né? As pessoas desconfiavam de tão comum que tinha sido a vida de Jesus até ali, né? Então, eu creio que é muito importante, né, Rafael, que a gente tenha a experiência de Deus, é uma coisa assim, né, é algo muito interno, muito interior da gente, né? E a gente ser instrumento de alguma mensagem de Deus, aí já é necessário ter uma série de critérios, né? E não embarcar aí em qualquer canoa furada, como acontece frequentemente. Exato, né? E a última palavra é sempre da igreja, né? Nós temos que aguardar com muita prudência, né? E separar, né? A gente pode ver isso pelos pronunciamentos até dos papas sobre as aparições, né? Verdade, eles sempre separam aquilo que é essencial, né? E eu sempre repito, sabe, Rafael, de qualquer forma, mesmo aquelas aparições que são reconhecidas, que realmente deve ter havido algum fenômeno especial, nunca entram no credo da nossa fé católica, não fazem parte do nosso credo, né? O nosso credo, ele é mais restrito, não há necessidade disso tudo. Mas eu gostaria que você comentasse, ao menos rapidamente, esses grandes títulos de Nossa Senhora que são importantes, né? Graças a Deus, Aparecida, Nossa Senhora veio ali no barquinho dos pescadores, né? A mensagem para nós é a imagem de Aparecida, né? É o fato, é o acontecimento. Não houve mensagens especiais assim. Mas, por exemplo, Guadalupe, Fátima, Lourdes já tem aquele diálogo de Nossa Senhora. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho por que essas aparições se tornaram tão importantes.
A de Guadalupe, no caso, ela se torna uma aparição extremamente importante pelo contexto histórico, né? Nossa Senhora aparece dia 12 de dezembro de 1531, então era o início ali da colonização, sobretudo do México, né? O México começou a ser colonizado em 1519 e os franciscanos estavam tendo um trabalho terrível, né? Tentando pregar o evangelho e não estavam obtendo muitos frutos. E aí o curioso é que Nossa Senhora aparece a um índio, nesse contexto, um índio que já era católico, já era batizado, chamado Juan Diego, e ela fala com ele, pede que ele transmita, né, a mensagem ao bispo de que ela queria um templo ali naquele local, de onde ela derramaria muitas bênçãos sobre o México todo, né? O índio, ele tenta, inclusive, fugir de Nossa Senhora, mudou de caminho, né, na segunda aparição, Nossa Senhora cercou, né, ele mudou de caminho para não encontrar com Nossa Senhora, Nossa Senhora foi até onde ele estava, né, ainda o censura, né, dizendo, mas por que você tá correndo de mim, né? Por acaso não estou eu aqui, que sou sua mãe? Então é uma mensagem maternal de proximidade e é o diálogo com o índio, com um nativo daqui da América, né? Então é muito curiosa essa primeira aparição. E aí, esta aparição ela é marcada pelo fato miraculoso de que a imagem, tal qual o índio havia visto, se estampou na tilma, né? Que era o manto, a capa que esse índio utilizava, e Nossa Senhora está ali representada com feições indígenas. Então, aqui que está interessante, é um exemplo de enculturação mesmo. Nossa Senhora vestida como uma princesa asteca, inclusive usando as cores que eram próprias da nobreza asteca. Certo. Então, isso foi como em Aparecida, né? Então, não, falou... Sim. Então, não, a gente está já no tempo, mas eu acho muito bonito tudo aquilo que você vai... Nós vamos conversar mais uma vez sobre essas aparições, porque é um tema que é assim, sempre candente para nós, né? A gente vai voltar a conversar, mas quero agradecer esse momento que já nos debruçamos um pouquinho sobre essas aparições. Que Nossa Senhora continue aí ajudando a gente na Academia Marial a esclarecer cada vez melhor a fé, a Mariologia, a devoção mariana em todo mundo.